Bem-vindos ao Humanoias, o podcast onde debatemos sobre as paranoias do fenômeno humano. Meu nome é Fernando e vacina não dá autismo. Muito bom. Meu nome é Juliana e se o espectro vai de 0% a 100%, quer dizer que todo mundo estaria dentro do espectro em algum nível? Talvez o meu seja zero. Exato. Estou dentro do zero. Bom. Você é livre pra achar o que você bem entender. Tamo aí, liberdade de expressão. Meu nome é Rafael e o mundo é muito chato pra ser neurotípico. Neurotypicals. Fuck you, neurotípicos e meus familiares. E a paranoia de hoje é autismo. Estamos no mês do autismo, né? E a ideia é conversar um pouco sobre esse diagnóstico, tirar alguns mitos, né? E conseguir diferenciar o que é o autismo, o que pode ser outras coisas. Lembrei de uma coisa muito engraçada, mas tudo bem. Meu Deus do céu. Você quer compartilhar? Eu li uma historinha, tem um Reddit que conta sobre historinhas de D&D de terror, assim, tipo, de coisas zoadas que aconteceram nas D&D, mesas. Dungeons and Dragons. Isso, de coisas zoadas que aconteceram na mesa. E aí tinha um moleque que tinha autismo, que ele criou um mago chamado Tismo o Sábio. Cara, eu achei criativo. Achei uma pessoa que aceitou essa diagnóstico. Né? Tismo. Foi muito aleatório que veio na minha mente isso, mas tudo bem. E a ideia é falar um pouco sobre esse transtorno. Então, a gente tem aqui... É um transtorno mesmo? Acho só uma forma diferente de pensar, Fernando. Um transtorno... Não deve ser legal. Deixa eu falar. Vai ser cancelado. Vocês viram o controle inibitório em ação agora. Não. Temos aqui um especialista em autismo, além do diagnóstico. Exato. Eu tenho todas as facetas do negócio, eu vivencio, literalmente. E ainda é literalmente especialista. Não, especialista não, né? Mas eu trabalho com autismo há muito tempo. Eu sou... como que fala? Eu aprendi na prática. Eu sou bicurioso. Bicurioso. Eu sou autista E me estudo. e me estudo, exatamente. Quis muito me entender. Acabei virando psicólogo. Só que tudo que eu queria saber era meu diagnóstico. História da minha psicólogo. vida, tá ligado? Por isso que eu me dou bem com todos os testes, entendeu? A gente estereotipa junto. Então, pegando esse gancho, o que é o estereotipar junto? Não, tá, eu acho que a gente tem que primeiro explicar o que é o autismo. Então, Acho que primeiro a gente tem que fazer um disclaimer que assim, aqui a gente não quer ofender ninguém da comunidade, não é mesmo? tem essa também. Assim, se você ofendeu, é problema de você e sua psicóloga. Mas... Porque a gente só tá falando fatos aqui, não, a gente não vai falar nada. Eu falo, pô, autismo tem estereotipia. Se alguém se ofender por isso, fala, meu amigo, você tá se ofendendo porque você é azul? É fato. Ok. Mas isso já demonstra a minha falta de cognição social. Que é Eu tentei. Mas a gente vai dar uma visão mais explicativa do transtorno. A ideia não é ofender ninguém, é só ter um pouco de bom humor, porque é um tema complexo, principalmente para algumas famílias que ainda têm uma certa dificuldade de aceitar diagnóstico. Tem todo esse lado mais social da coisa que a gente vai entrar mais pra frente, mas eu acho que no começo a gente tem que definir o que é o TEA, porque o TEA tá entrando na mesma vibe do TDAH hoje em dia, que as pessoas acham que qualquer coisinha, qualquer gostinho específico, qualquer maniazinha, qualquer bagulhinho assim, eu sou autista. Porque, infelizmente, né, tá se criando uma trending aí de que é legal ter transtornos do neurodesenvolvimento, é legal não ser neurotípico, como se fizesse a pessoa especial. E não, assim, o autismo ele é definido principalmente por um atraso de fala no começo da infância, então tem que ter não necessariamente tem que ter, mas ele é marcado por isso, né, uma dificuldade na expressão, na linguagem expressiva principalmente, que é a intenção comunicativa, é aprender a falar na idade certa. Muitas vezes isso também vem acompanhado com um atraso neuropsicomotor, então a criança ela é aquele bebê molinho, sabe, que tem dificuldade de firmar a coluna, demora para engatinhar, demora para sustentar a cabeça.
Também é marcado por alguns padrões de comportamento repetitivos ou ritualísticos, né? A definição é bem assim, então é aquela pessoa que estranha qualquer mudança no ambiente, precisa fazer as coisas sempre da mesma forma, precisa pegar sempre o mesmo caminho para ir para os lugares, estranha quando as coisas acontecem de uma forma diferente, então tem essa rigidez comportamental. E por uma dificuldade de socialização, né? Então, normalmente são crianças ou pessoas, no geral, mais isoladas, não se identificam muito com as outras pessoas, não buscam contato de outras pessoas, não interagem socialmente, normalmente preferem ficar sozinhas. Então, esses são os 3 grandes pilares que fundamentam o diagnóstico do TEA. Pode aparecer uma série de outras coisas aí, como hipersensibilidade sensorial, hipossensibilidade sensorial, comportamento estereotipado, que aí tem alguns tipos que a gente chama, né? Tem o flapping, que é o clássico, que a criança fica meio que batendo asa, assim. Então, todos esses marcadores aparecem no autismo também, só que é engraçado porque uma coisa que a gente fala muito dentro da área do TEA, inclusive eu aprendi com um dos professores que me ensinou quase tudo que eu sei, é de que o diagnóstico é firmado pelos sintomas que a criança apresenta e não pelos sintomas que ela deixou de apresentar. Porque tem muita gente que leva o TEA como se fosse um joguinho, sabe? Tipo, ela tem flapping, mas ela abraça, ela busca a socialização. Como se uma coisa anulasse a outra. E não é assim que funciona, sabe? Pode ser que ela seja mais sociável, mas se ela tem os critérios diagnósticos, ela ainda tem TEA. Não importa que ela apresente ou não alguma coisa diferente da apresentação clássica do transtorno. Por isso que a gente fala que é um espectro. Exatamente, porque tem aí até especificando, né? A definição de espectro é justamente porque antes a gente chamava de TEA leve, moderada e grave. E Asperger, né? Asperger não existe faz um tempo, mas tinha o Asperger que em tese era o TEA de alto desempenho ali, o cara bom, que era os gênios lá. O The Good Doctor. Tipo o Savant da vida, eles usavam esse termo também, síndrome de Savant. Mas isso tudo não existe mais. Então agora o que existe é autismo de grau de suporte 1, grau de suporte 2 e grau de suporte 3. Grau de suporte 3 são os casos mais graves, que normalmente tem uma deficiência intelectual que acompanha e precisam de mais ajuda, mais intervenções para serem minimamente funcionais, né? Às vezes são casos que às vezes estão acompanhados de também doenças genéticas, então tem um pouco mais de prejuízo. Grau 2 normalmente são aqueles que têm um atraso desenvolvimental um pouco maior, então precisam de mais terapias, mas com o suporte correto eles conseguem ter um desenvolvimento mais ou menos típico. E grau 1 são aqueles que se mascaram praticamente, que se não forem investigados, às vezes eles passam a vida inteira sem ter o diagnóstico descoberto, e porque eles apresentam só alguns problemas específicos, às vezes não tem tanto atraso no desenvolvimento, às vezes não tem tanta dificuldade de socialização, ou tem na primeira infância, mas isso depois meio que se compensa com algumas práticas tipo de adaptabilidade mesmo, que nem TDAH, que aprende a se controlar, prestar atenção eventualmente. Por exemplo, ele acaba fazendo muitas amizades pela internet. Exato. E deixa o lado... Exato. Então, e funciona, porque a gente está querendo ou não vivendo numa sociedade que cada vez mais incentiva esse tipo de interação social, entre aspas, social, né? Porque é mais digital, é mais distante, e é um ramo onde, querendo ou não, os autistas têm uma facilidade ali na interação. Então, grau 1 é muito provável aquele TEA que se mascara, você vai descobrir só na idade adulta, quando o cara não consegue se relacionar, tá tendo problema no namoro, problema nisso, naquilo. Aí você vai investigar, o cara normalmente busca terapia nesse momento. E aí você vai conversando, e fala, putz, eu acho que você tem. E você pega. Isso está acontecendo muito mesmo. Tem muito caso chegando para avaliação neuropsicológica, né? A gente que faz... Muito caso chegando para avaliação neuropsicológica achando que é TDAH, achando que tá ou chegando para terapia com algum problema de relacionamento, e aí você vai investigar. Muitas vezes com depressão. Depressão, exato. Então, assim, a gente tem o autismo em si, principalmente que a gente está falando do grau leve, né, de suporte leve, ele pode vir com outras comorbidades também. Né? Então, depressão é uma coisa que acaba sendo comum. Então, muitas vezes ele vai buscar a terapia em primeiro momento por uma queda de humor muito forte, por um período constante aí dessa queda de humor. E aí você vai investigando e começa um pulguinho assim. E é engraçado porque... como o autismo, né, os autistas normalmente apresentam essa dificuldade de socialização, né, principalmente na parte empática, muita gente acha que os autistas são meio psicopatas, né, tipo, eles não sentem nada, eles não gostam de ninguém, e não, né, é uma dificuldade
na expressão das emoções, mas não quer dizer que ele não sente, né? Não, exato. Então, eu não entendo, o autista não entende direito o que a outra pessoa tá sentindo, mas ele ainda tem a capacidade de sentir todo o range emocional, né? Não é que nem, sei lá, uma personalidade antissocial. Então, tem um sofrimento aí muito grande quando a pessoa vai ficando mais adulta, principalmente os graus leves, que percebem isso e vão percebendo que, olha, eu não consigo me socializar, eu não consigo me encaixar em nenhum ambiente, eu não pertenço a grupo nenhum, porque ninguém me aceita, e aí surge todo esse sofrimento, que normalmente se apresenta como um transtorno depressivo, e aí ele vai procurar terapia. Exato. Estava ouvindo de um caso de uma pessoa com autismo que foi num velório, e, né, foi no velório, ok, e ele não cumprimentou as pessoas, assim, ele não demonstrou o que ele deveria demonstrar, então ele não demonstrou a tristeza, ele não falou, sinto muito pela sua perda, ele não fez todos os ritos sociais que a gente espera no velório, sabe? Se eu chego no velório e falo F. Se eu tivesse morrido, eu ia ficar... Foi de base. E aí ele não apresentou isso. Foi de comes e bebes. É o que eu mais gosto. Foi de Americanos. Eu não tinha ouvido essa. E aí... Ele não teve todos os ritos... Ele não teve todos os ritos, né? Não fez isso tudo. E as pessoas reclamaram dele. Falaram, pô, você parece que... Depois, né, que passou... Você não tava nem aí, né? Foi ofensivo, assim. As pessoas trouxeram pra ele que o comportamento dele foi um pouco ofensivo, que provavelmente a pessoa mais próxima ali do velório ficou magoada e etc. E ele levou pra terapia isso, porque ele já tava fazendo terapia. E aí, essa foi uma questão que ele ficou assim, ele falou, eu só não sei o que eu tenho que fazer. Ele falou, eu não sei o que eu tenho que fazer. E isso demonstra que não é que ele não estava triste, não é que ele não estava sentindo a perda, mas esse caminho que, para as pessoas neurotípicas ou para as pessoas que não têm essa questão de emocional e de cognição social, o caminho automático não é automático para ele. Então ele precisa normalmente fazer uma lista de coisas. Então, o que eu faço quando eu vou no velório? Eu cumprimento as pessoas, eu falo sinto muito pela sua perda, eu posso ficar um pouco mais sério, é bom eu não entrar num tópico específico que me deixe muito animado para trocar ideia com a pessoa naquele momento. Então, assim, ele tem que fazer uma lista de coisas do que fazer e não fazer para ele ter isso em mente. E é engraçado que isso é uma coisa que em terapia a gente acaba treinando bem roleplay, né? Porque é um negócio que a pessoa precisa criar esse script, ela precisa entender até o tom de voz que ela fala, que senão fica robótico, e é muito engraçado ver até no começo desse processo, que a pessoa, ele sabe que ele precisa se compadecer pelo outro, mas ele ainda não sabe como, né? A forma que ele faz isso, então ele chega e tipo, sinto muito pela sua perda. Exato. Daqui você fala, tipo, meu, não tem sentimento nenhum, aí você precisa aprender a mostrar isso. E aí é todo um processo de ensino, né? Por isso que o ABA, né, a análise do comportamento, acaba funcionando bastante pro TEA, porque ele vai modulando sempre todas essas facetas de como demonstrar. É meio que um manualzinho de como ser um ser humano. Porque são coisas que para as outras pessoas são fáceis e pro autista não é. De como ser um ser humano social, assim. Vamos colocar, como funcionar em sociedade, vai? É simplesmente um treino de habilidade social. Isso. Não como ser um ser humano. Calma. Mas acho que isso é um ponto legal de lembrar. Que muitas dessas coisas tem como treinar. Entende? Então, assim, não é porque, sei lá, seu filho, seu esposo, seu namorado tem autismo, tá dentro do espectro e tem essa dificuldade clara com as questões sociais, não quer dizer que ele vai ser para sempre nesse nível de intensidade. Então, porque ele vai aprender a modular se ele treinar, ele vai aprender o que falar, o que não falar e vai cometendo menos gafes. Não quer dizer que ele vai parar de cometer gafes, né? Assim, situações novas normalmente vão gerar isso. Porque o objetivo da terapia é meio que esse com o autista, né? Você ajudar ele não só focar nessa coisa de treino da habilidade, mas ajudar ele a entender quando ele tá numa situação
em que ele vai ter que prestar atenção no ambiente para pegar mais informações de feedback para entender como ele tem que se comportar lá. Porque não dá pra gente treinar tudo na vida, né? Ele vai eventualmente passar por... novas situações. Exato, e situações que a gente talvez nem tenha imaginado e não tenha como ter preparado o paciente para isso. Então a ideia é mais ensinar ele, olha, como as pessoas ao seu redor estão se comportando, dar uma mímica social aí, que muitas vezes os autistas não têm, e ajudar ele a se adaptar aos vários ambientes em que ele está. E aqui a gente está focando muito no leve, né? Então, realmente, o grau leve você consegue com toda essa estimulação, a ponto da pessoa nem ter, tipo, não ser perceptível que ela tem o diagnóstico e ter uma vida comum em sociedade, assim. Entender também que até pessoas que não têm autismo vão ter também dificuldades em ambientes sociais, então ter dificuldade faz parte da existência. Exato, tanto que então é tudo treinável. Tanto que essa questão da socialização ela é um dos pilares do diagnóstico, né? Você só ter dificuldades de socialização não caracteriza um autismo. Você precisa ter o atraso de desenvolvimento, você precisa ter um problema de fala expressiva. Não é só a comunicação, não é só a socialização. Então, quem se identifica com uma dificuldade de habilidade social, só isso... não é autismo. Pessoa que tem ali um interesse específico, e só isso, não é autismo, né? Então, só para deixar aquela síntese, precisa ter tudo isso dentro do mesmo indivíduo. Um atraso no desenvolvimento durante a infância, um atraso na socialização, padrões restritos ou comportamentos estereotipados. Precisa ter tudo isso para falar sobre um diagnóstico de autismo. Uma coisa que às vezes acontece que tá ficando muito comum, né? Os autistas, eles têm uma coisa que é a sobrecarga sensorial. Então, como muitos deles têm como sintoma hipersensibilidade ou hipossensibilidade sensorial, por exemplo, se ela coloca um autista, isso acontece muito, você leva o autista na igreja e ele surta, porque o barulho tá alto, tem gente gritando o tempo todo, com microfone, todo mundo levantando, tem muito movimento ao redor. E como ele tem hipersensibilidade, tudo aquilo estimula demais os sentidos dele, então normalmente entra, né, cria uma angústia ali. Mas outras coisas que podem causar hipersensibilidade sensorial é, por exemplo, uma crise de ansiedade. Porque você fica nesse mesmo momento de, olha, tá tudo sendo percebido, tá tudo sendo notado. E é comum as pessoas terem crises de ansiedade e falarem, não, é minha hipersensibilidade, eu tô tendo sobrecarga sensorial. Mas não, são coisas diferentes que são resolvidas de formas diferentes. O autista, se você tira ele desse ambiente e deixa ele um tempo num local isolado, ele vai se estabilizar. O ansioso, se é uma coisa interna dele, não vai. Ele vai continuar na crise de ansiedade. Ele vai ter outros sintomas, né? Ele vai ter sudorese da mão, ele vai ter batimento cardíaco acelerado. O autista vai entrar, ele desregula de uma forma diferente. Mas, para quem não entende como isso acontece, pensa, putz, eu tô aqui confuso porque tinha muito barulho no lugar, sou autista. E isso, esse pulo lógico que tá acontecendo muito no TikTok, principalmente, de que as pessoas botam, tipo, qualquer coisa. Meu interesse específico, que a gente falou disso no episódio do TDAH, né, do meu hiperfoco, mesma merda pra autista, sabe? Meu interesse específico. Porque eu adoro ficar jogando tal coisa no celular, porque nananana, e aí a pessoa já se acha que é TEA porque, puta, gosta muito de um joguinho, sabe? Tipo, não é assim. Você só é viciado. Exato. Não, e às vezes, por exemplo, essa questão da hipersensorialidade, às vezes você pode simplesmente ter isso também. E só. Assim, isso não quer dizer nada. Pode ser um ambiente novo que você não conhece e tem muito estímulo. Tem muitos receptores ali. Recebendo Espírito Santo. Cara, agora tudo faz sentido. Exatamente. Vários receptores espirituais. Nossa, eu lembrei de... Eu denunciei esses dias no Facebook um cara, porque eu adoro fazer isso, né? Eu adoro denunciar pessoas do Instagram, do CRP, eu preciso começar a fazer isso. É maravilhoso, eu tenho até o e-mail deles, os meus favoritos. Olha... Tem uma pessoa que eu quero que você denuncie, então. Off, depois. Mas aí eu denunciei o cara, por quê? Ele estava fazendo uma propaganda, um vídeo, falando de como você cria o seu hiperfoco. E ele era psicólogo. Aí eu ouvi 5 minutos do vídeo, denunciar. Falei, não. Então, se ele era psicólogo, tinha que ter denunciado pro CRP. Eu sei, mas aí eu fiquei com preguiça. Eu denunciei porque eu tava ali no Facebook. Isso é uma coisa que acontece muito, né? Principalmente com os pais, normalmente, das crianças com TEA, que se dá o diagnóstico e aí tem duas reações muito comuns ao diagnóstico. A primeira é a pessoa que não aceita, que acha que quer procurar uma segunda opinião, fala que não, que é só um atrasinho no desenvolvimento, que blá 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 blá, insiste que não é nada. E tem uma dificuldade de aceitar.
Mas tem a segunda possibilidade, que eu chamo de síndrome do Messi. Porque inventou-se esse mito de que o Messi era teia e de que ele era tão bom no futebol porque ele é autista e o interesse específico dele é jogar a bola. Então ele é muito bom por causa disso. Gente, é mito. Exato. Mito. A lógica do Pondé. Né? Exato. E aí todo mundo, e aí muitos pais, quando você fala que o diagnóstico é autismo, começa, putz, então ele vai ter super habilidade, sabe? Ele vai ser super dotado, ele vai desenhar mapa de cabeça, ele vai fazer essas coisas como se fosse super poder, sabe? E você fala, cara, não. Ele pode ter um interesse específico, mas o interesse específico dele pode ser comer massinha. E aí você tá ferrado, porque ele não vai ser um superpoder, entende? Então não é assim, não dá pra... o homem massinha. Exato, não dá pra ter essa expectativa, entende? O interesse específico ele pode ser qualquer coisa. E outra coisa que deixa muito pai frustrado é que um dos interesses específicos que o autista apresenta é a hiperlexia. Então ele começa a falar muito cedo e aprende outras línguas sozinho. E os pais ficam maravilhados, né? Pô, como assim meu filho fala francês, inglês e coreano com 3 anos? E aí você chega no consultório e fala, então, não, ele tem que começar a consumir as coisas tudo numa língua só. Você tem que tirar ele da escola bilíngue e colocar numa escola de língua única, normalmente uma escola pequena, porque senão ele vai ter problema de desenvolvimento, ele vai começar a misturar as línguas. E os pais ficam putos da vida, mas é o tratamento, porque a hiperlexia é um interesse específico que a gente tem que manejar, como isso vai impactar o desenvolvimento da criança, senão ela tem dificuldade de expressão mesmo. Eu vi uma criança no consultório uma vez, que ela falava português, japonês e coreano. E era um caos, porque você perguntava pra ela, tipo, desenha um gato pra mim. Aí ela desenhava o gato, escreve gato pra mim. Ela escrevia neko, que é gato em japonês. E ela não conseguia, tipo, não, gato. E ela só falava neko. Então, tipo, é aí que as coisas vão começando a se misturar, entende? E como que você diferenciaria, então? Porque assim, aí você teve um caso de autismo durante a infância, em que ele não teve os padrões, não sei exatamente esse, mas pelo que você falou, os padrões tão característico assim do autismo, né, que seria o atraso, né? Mas como você poderia identificar isso, diferenciar isso de uma superdotação? Porque eu já vi casos de pessoas que não eram autistas nem nada, de que era uma criança que tinha superdotação, então era muito engraçado, porque ela tinha, com 5 anos de idade, ela colocava o próprio despertador para acordar para ir para escola, tipo, e ela procurou outros idiomas e ela aprendeu outros idiomas de forma autônoma, ela foi tipo atrás. E não era um interesse específico. Então ela aprendeu esse idioma, e aí ela procurava outro idioma, ou ela procurava outras atividades. Então com 6 anos já lia livros. Então tipo, ela tem um desenvolvimento muito precoce. Então como que, pegando o caso dessa hiperlexia, onde ele vai aprender idiomas sozinhos, você consegue diferenciar, já que não tem um atraso, de um superdotado? Então, não é que não tem um atraso. Essa aqui é a questão do interesse específico, de que, por exemplo, você pega uma criança que tem interesse específico em matemática, ela vai ter um raciocínio matemático maravilhoso, ela não vai saber ler e escrever. Então, mas quando você pega as outras áreas dela não estavam preservadas, não. Só essa que estava avançada. Exato. Tá bom. Então, a diferença muitas vezes é essa. Se você pega um superdotado, normalmente ele tem um bom desempenho em todas as áreas do desenvolvimento. Então, marcos neuropsicomotores normalmente são normais, né? Não tem como você sustentar a cabeça antes da hora. Já nasce aí, mãe! Exato. O maluco já nasce dançando break. Ele sai e ele dá um tapa na bunda do médico. Exatamente. Hello, doctor. Eu renasci só pra me vingar da primeira vez que eu nasci. Foi você na vida passada que me bateu. Te forcar com o cabo umbilical, né? Cordão umbilical. Mas... normalmente ele tem um bom desempenho em todos os... Não é autismo, é o anticristo. É o anti-autismo. Desenvolve mais rápido. Qual é o seu diagnóstico? Anti-autismo. Ele nasceu com tudo preservado e feito e foi perdendo, né? Benjamin Button. Tá aí o diagnóstico dele. Mas eu acho que o principal para fazer essa diferenciação de um superdotado para um TEA é justamente que o TEA, se ele tiver um interesse específico ali, ou uma hiperlexia que seja, esse interesse específico, ele normalmente é muito focado em uma área do desenvolvimento, às vezes em uma habilidade específica. Os outros prejuízos que estariam presentes em todas as outras áreas continuam lá. Um superdotado não, ele teria um desempenho normal ou desempenho acima da média em todas as áreas do desenvolvimento.
Então, vou usar aquele exemplo, tem um autista que até passou no jornal um tempo atrás, que ele tipo, sobrevoou a cidade de São Paulo no helicóptero e depois ele conseguiu fazer um desenho perfeito, assim, com todos os detalhes da cidade de cabeça. Então é isso, ele tem essa habilidade. Agora, ele ainda tem dificuldade de comunicação, ele tem dificuldade de reconhecimento emocional, ele ainda tem um comportamento estereotipado, ele vai apresentar todo outro... E até em habilidades acadêmicas também. Exato, né? Porque muitas vezes eles se confundem. Pô, ele aprendeu a ler rápido, ele tem uma facilidade em matemática, confunde até, voltando no episódio do Tok Tok que a gente assistiu, né? Que tem aquele cara que tem a mania de matemática, lá ele fica, não, porque tal mês em tal ano tinha tantos dias e o tal dia foi tal... Isso é uma habilidade que às vezes autistas têm, de, tipo, qual que foi que dia que era, sei lá, terceira quarta-feira de março no ano de 1953. E o maluco... Pô, era dia 22. E não tem como, mas tudo bem. Mas o maluco fala, tipo, rapidão assim e acerta. Mas essa é uma habilidade super específica, que você pensa, o maluco é um gênio da matemática, você pode resolver uma equação de segundo grau e ele não consegue. Porque é um foco, é um negócio que ele aprendeu a fazer e naquilo ele é bom, em todo o resto ele vai ter dificuldade. É diferente de um superdotado, que se você ensinar a equação de segundo grau, o cara vai aprender e vai desenvolver e vai ter uma facilidade com aquilo. Por que eu trouxe isso? É que existe, eu não vou lembrar o nome da instituição, mas tem uma instituição aqui eu acho que tá em São Paulo, não sei se ela tá no Brasil como um todo, que ela é uma instituição de pessoas com superdotação. Então você só entra lá... 999, não é? Não me lembro o nome. Mas é um nome em português. Você faz prova de QI pra entrar no... Você tem que fazer prova de QI e você tem que ser tipo 1% da população pra poder estar lá dentro. E eles investem nessas pessoas. É o Opus Dei do QI. É o Opus Dei do QI, é tipo isso aí. E eu conheço alguns neuropsicólogos que trabalhavam na instituição. Estou lá, inclusive. Eu faço parte de lá, então eu sou o chefe. Essas duas neuropsicólogas que são muito competentes, trabalham anos nessa área e trabalharam nessa empresa, elas falam que é muito comum dificuldade de habilidade social em pessoas com superdotação, porque eles não se encaixam desde a infância. Então, eu peguei já um caso também de superdotação, mas não essa da criança, mas de uma pessoa adulta, que foi encaminhada por autismo, né? Suspeita de autismo. Só que aí novamente, psiquiatras fazendo coisas de psiquiatras, né? Nada. E aí... Médico sendo médico. E aí encaminhou por isso, mas você vai conversar com a mãe, não teve nenhum atraso, teve desenvolvimento precoce, aquisição de leitura e escrita precoce, notas altas em todas as escolas. Ela, na infância, adolescência, pedia pra mudar de escola porque falava que a escola era muito fácil, ela não se sentia estimulada, então ela sempre aprendendo coisas novas. Então, desde criança, ela lia biografias de pessoas que ela gostava pra entender sobre a vida. Tipo, porra, caralho, né? Que criança que é essa? E aí... Só que ela não conseguia fazer amizades exatamente porque ela achava chato todas as brincadeiras das crianças e achava chato todas as conversas das crianças. Então, ela se afastava e se isolava. E esse é um padrão comum. Eu acho que, no geral, a escolaridade acontece... E com a escolaridade alta também acontece isso, né? Então... É normal os superdotados terem esse isolamento social justamente por isso, porque chega num ponto onde você não tem mais interesses em comum com as pessoas do seu círculo social, e aí você acaba se isolando, né? Então, eu falo porque, agora, saindo um pouco do tema, mas é um bagulho que eu percebo muito que a gente que fica na academia, e quando eu falo academia, na academia universidade... mas é uma coisa que eu, pelo menos, sinto muito, de tipo, quanto mais você estuda, mais difícil acaba sendo você ter assunto em comum com pessoas que não são do seu ramo, assim, que não fazem pesquisa, que não... Porque é isso, a gente quer conversar sobre qualquer merda, a gente consegue citar dados, a gente consegue procurar artigos, a gente consegue embasar com evidências, e nem todo mundo consegue fazer isso, e é normal, nem todo mundo deveria fazer isso. E isso irrita as pessoas. Exato, só que cria uma bolha social aí, então... Eu entendo muito dos superdotados terem esse isolamento, porque eu acho que porque eu sou porque quem tem escolaridade alta no geral acaba sentindo isso, né? Então eu consigo dar o meu exemplo, mas eu acho que pra vocês se enquadram também, de que tipo, eu já tô no ponto da minha vida onde a maior parte dos meus amigos tem no mínimo pós-graduação, porque eu não consigo, eu tenho uma dificuldade mesmo de interagir com pessoas que têm não, você pode parar, tem dificuldade em interagir com pessoas. Pode ser também. Eu só interajo bem com alienígenas. Mas por causa disso, porque a escolaridade acaba assim fechando um pouco o círculo social. Eu, no caso, interajo com poucas pessoas, ponto. Então. Só com seus gatos. Meus gatos são altamente inteligentes. Aí no caso dessa moça, ela sofreu bullying, né, durante a adolescência, mais ou menos, porque ela se isolava, ela começava a ser vista como uma esquisita, mas tirava nota perfeita 10 em tudo.
E desenvolveu depressão, desenvolveu ansiedade. E aí ela começou a não olhar as pessoas no rosto, mas não era tipo, já teve um pouco na infância, mas não na primeira infância, assim, né? Então não é algo que tá ali desde sempre. Então ela começou a sentir aversão da socialização, né? De contato com pessoas. Então ela sempre ficava de cabeça baixa. Então ela olhava no olho, a pessoa olhava, ela baixava a cabeça porque ficava ansiosa. E ela começou a ter uma estratégia de deixar o cabelo cair na frente, assim, do rosto. E assim evitava contato visual. E aí técnica Samara nunca falha. Exatamente. Tipo isso. E... Eu fiquei em dúvida se ele tava tentando te cantar. Eu canto assim, é assim que chegava nas pessoas. Oi. E ela não tinha... E aí ela chega, né, já maior de idade, na psiquiatra. E a psiquiatra... você não olha no olho, dificuldade de habilidade social, autismo. Então, aí você senta com a pessoa, na primeira sessão, ela tinha, né, toda travada, assim. E aí ela tava explicando como funcionava a avaliação. E ela me olhou no olho, eu olhei, tipo, aí eu tava olhando pra ela, e ela fez assim. Aí você... Aí você fala, mano, né, característica de autismo, não ficar ansioso porque... Não, e é uma coisa que às vezes as pessoas vão tanto nessa coisa de autista não olha no olho que elas não investigam o porquê. Então... Se você chega pra metade dos pacientes que têm ansiedade social e perguntam por que você não tá me olhando no olho, o cara vai falar porque eu tenho vergonha. E aí, não é uma falta de habilidade. E é exatamente essa porra. Porque aí eu cheguei aí numa primeira sessão, ela tava na minha frente, ela fez isso naquele momento, e eu perguntei, o que você sente quando você olha no meu olho? Ela, eu fico muito ansiosa, eu fico com vergonha. Aí ela foi que ela falou, então ela me olhou no olho, ela fez assim, sabe, com a cabeça um pouquinho mais forte, pro cabelo cair. Aí eu jogo o cabelo no meu rosto porque eu sinto que me protege, sabe? Tipo, tá evitando esse contato direto. Aí 5 minutos de sessão. Não. Tipo, porque o autismo ele tem uma alteração neurológica. Que o nosso cérebro, ele tem uma programação ali inata de que uma das nossas formas de reconhecer a emoção da outra pessoa é os olhos, né? Então a gente sempre busca o contato visual como uma forma de receber feedback sobre como as outras pessoas estão se sentindo. E o autista não tem isso. Então ele não busca o feedback, ele não procura. Então o autista alteração neurológica. Exato. Então quando ele interage, normalmente o clássico de disfarce é olhar pra boca. O que o autista faz muito é olhar pra boca da pessoa. Pra tentar entender como ela tá se comunicando. Teve aquele teste lá que a gente viu no mestrado, que era... Eye track. Era o eye track, mas ele tinha uma forma de bolha. Você lembra disso? Tipo, você tá vendo o rastreio visual, então tem uma imagem, você pede pra pessoa olhar pra essa imagem, e a máquina tá olhando exatamente pra qual parte da imagem que ela foca. Só que tem um método que é de bolha, assim. Então, quanto mais tempo... Eu não tô só rastreando o processo da visão, mas quanto mais tempo eu foco numa área, maior... tipo, uma bolinha azul, eu lembro que era azul naquele lá, vai aumentando, assim, sabe? Então, tipo, ele teve esse traçado aqui de visão, mas ele focou muito aqui. Aí você vê que eles têm um olho... Ele olha no olho, assim, mas é quase nada, e o foco é aqui. Então, a bolha era muito grande na boca, assim, vai nessa região, não no T, né, do rosto. Então... Isso talvez seja algo legal da gente também trazer daquele estudo que a gente tinha visto com reconhecimento de emoções em culturas diferentes. Então, que em culturas ocidentais a gente tem esse triângulo, a gente olha daqui e olha um pouco menos para cá. Só que, por exemplo, em culturas orientais é tido como uma falta de respeito olhar para os olhos. Então, para eles... Exato. Então, para eles identificarem as emoções, eles acabam se concentrando mais aqui também. E isso é algo que é importante da gente trazer quando a gente pensa, por exemplo, num possível autismo, se ele vem de uma família oriental. Por quê? Porque pode ter uma influência da cultura também nisso. Então, se ele é, por exemplo, primeira geração aqui no Brasil, ele vai carregar isso com ele de evitar esse contato do olho. Por quê? Porque pra ele é tido como falta de respeito. Eu já conheci um que foi engraçado, porque todo mundo falava que era autista, mas eu acho que não era, mas é porque era justamente isso, era um garoto que os pais eram brasileiros, naturalizados brasileiros, mas eles se mudaram pro Japão durante um tempo, ele nasceu no Japão, estudou tipo 5, 6 anos em escolas japonesas e depois voltou pro Brasil. E aí ele voltava pro Brasil, ele não gostava que abraçavam, ele não olhava nos olhos, e todo mundo ficava, putz, eu acho que ele é autista. Só que assim, aí você vai pegar como é que é a cultura lá, e tipo, lá eles iam pra escola
sozinhos, em fileirinha, não tinha essa questão afetuosa, os professores não abraçavam, ninguém tocava, não podia olhar nos olhos, era exatamente, se cumprimentava e tinha que sempre ficar com a cabeça baixa, era questão de educação. Você fala, puta, ele foi ensinado a fazer isso, então provavelmente aqui pra ele falar, quando viram pra ele, falam, pô, não, olha no meu olho, é ansiogênico, né, porque ele foi ensinado que isso é falta de respeito. Então, realmente, esse cuidado cultural aí tem que acontecer, e muito para fechar o diagnóstico, porque confunde demais, e é muito comum, tem gente que busca o diagnóstico e acontece isso que o Fernando comentou, né? Na hora que você vai investigar, você descobre que ela não olha nos olhos porque ela é ansiosa, ele foi criado de uma forma diferente, e não é TEA, é só um comportamento ali específico, mas não é uma questão do desenvolvimento. E como que pega autismo? Como que pega autismo? Que pega? Se você fica na mesma sala, exato, se você fica na mesma sala que um autista e ele espirrar na tua frente, já era. A gente tá na sala fechada. Consciente, abre aqui que tá. A gente tem um aqui. Já tem Vocês estão muito aqui. Já tá no ar aqui. Já tá no ar, então eu peguei autismo. Então, eu acho que a principal causa, se a gente for falar, tipo, o que faz você ter autismo, é a causa genética, né? Então, tem uma bagagem genética aí muito forte. O problema das pesquisas é que não tem um gene candidato, né? Então a gente não consegue falar, olha, é uma mutação em tal gene que vai... Não, é uma coisa muito multifatorial. Na verdade, inclusive, de todas as questões de transtornos do DSM-5, o autismo, ele é o mais heterogêneo geneticamente. Então, é o que a gente ainda tem muita dificuldade de perceber... Afeta muita coisa, então cada um vai se apresentando de um jeito. Então as alterações genéticas no autismo, elas são muito variadas. Exato. As mais variadas. E principalmente porque o autismo muitas vezes ele vem como comorbidade de uma série de doenças genéticas, né? Então síndrome de Down às vezes tem autismo, síndrome de Williams às vezes tem autismo, qual que é a outra que eu lembro? Tinha um que era muito... que é mais predominante em mulheres. Síndrome de Rett tem autismo. Então é muito comum várias doenças genéticas terem comorbidade com autismo e com deficiência intelectual. E aí é o combinho ali, que é o suporte 3. Então, se a gente for falar, a principal causa seria uma causa genética. Claro que tem uma influência de fatores ambientais aí sempre, como tudo na vida. Mas o principal é a carga genética. O problema é que a gente não consegue dizer, né, não é que nem síndrome de Down, por exemplo, que se a gente fizer um teste genético nos pais, a gente consegue identificar quem tem mais risco ou não. Com autismo, não. Então, o maior marcador para autismo, para você ter uma suspeita de que você pode vir a ter um filho autista, é ter outro autista na família. Então, se tem algum parente que já tem o transtorno... Parente mais próximo, então... Isso. E um outro marcador que é muito, muito usado, e acho que é o que é o mais forte, assim, é a idade da mãe. Na verdade, idade dos pais, né? Assim, o último que eu li... eu já vi alguns estudos falando dos dois, né? Do homem também. Mas acho que a evidência mais forte ainda é a idade materna. Ter filhos depois dos 35, 36, o risco aumenta. Não quer dizer que, tipo, é certeza. Mas pensa assim... Se antes dos 35 o risco é de 1%, nos 36, 37 vai para uns 3%. Quanto mais velho, mais vai sendo o risco. Pode ser que tipo, você tenha um filho com 70 anos, enfim, se for possível. E não tenha. Tipo, existe caso, sempre vai ter a exceção, mas estatisticamente, quanto mais velha a mãe, maior o risco. Então eu falo que são os pais, os dois, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa começar a restabelecer, né? Porque foi o paper de 2020 que traz parental age. Então, dos dois. Não, eu entendo. Só que é aquilo, se você vai fazer uma revisão sistemática de evidências para mulheres e de evidências para homem... Mas aí a gente vai ver também como é que foram feitos os estudos. Porque aí, normalmente, a maioria das vezes, você vai pegar muito mais da questão da idade da mãe. Não, concordo. Eu coloquei aqui na minha aulinha que em 2017 saiu um artigo que é a idade materna ou paterna acima de 40. Os dois. Não, é a discussão que existe, mas a evidência mais forte ainda é focada na mãe. Acabou de falar que a evidência dos dois, de 2017 e de 2020, é dos dois. Mas o que eu tô querendo dizer é, se você pegar qualquer revisão, o tamanho de efeito vai ser muito maior. Fez 40 anos, adota uma criança, beleza? Mas deixa no saquinho os seus negócios. Os dois, existe evidência para os dois, não tem jeito. Só que o que é mais estudado há mais tempo, por conta disso, tem mais evidências, é a mãe, não tem jeito.
Isso não é culpabilizar a mãe, é só um fator de risco. Que aí a gente tem que lembrar que essa é a grande questão. A gente vem de uma ciência que vem da culpabilização da mãe. Se a gente pensar na história do autismo, uma das primeiras técnicas, uma das primeiras formas de explicar o autismo foi a mãe geladeira. Não, beleza, mas isso é uma ciência velha. É a mesma coisa. Isso nem era ciência. Exato. É a mesma coisa que você falar, tipo, a síndrome de Rett, que quase sempre acontece em mulher. Mas é porque os estudos não consideraram os homens. Não vai considerar, porque está acontecendo a maior parte das vezes em mulher. Então, com TEA, eu entendo, sim, tem evidências que falam da idade paterna também, mas a evidência não é tão forte quanto a evidência da idade materna. Então, dá para discutir? Dá, mas se você for pegar em chances, a idade materna é muito mais provável. Se você controlar essa variável, você consegue ter uma prevenção muito maior. Não é culpabilizar a mãe, entende? Então agora a gente precisa criar uma amostragem de homens velhos engravidando mulheres novas. Mas tá faltando esse estudo. Não, na verdade, Não, mas eu entendo que essa é uma zoeira, mas é um estudo que tá faltando, de pais mais velhos que têm filhos autistas com mulheres mais novas. Porque aí você tem uma mensuração do tamanho do efeito da idade paterna. Porque você controlou a idade materna. Segurei uma piada pesada. Vai, então vocês aí, papanjos. Engravidaram criança. Sugar daddies, tomem cuidado. E também outro fator de risco é a prematuridade. Sim, prematuridade, baixo peso ao nascer, anóxia cerebral também. O que é uma anóxia cerebral? É quando, normalmente quando a criança nasce com o cordão umbilical enrolado no pescoço e ela fica algum tempo sem oxigênio durante o nascimento. Normalmente mais de 1 minuto, menos de 1 minuto ainda é reversível. Mais de 1 minuto você já tem perda de tecido cerebral. O autismo pode ser reversível? Não. Eu preciso pegar um cordão umbilical exato. Por 1 minuto. Você faz aquele fetiche que você enrola um cinto no pescoço e se pendura na porta, você faz isso. Estou curando meu autismo, mãe. Tipo, mãe, eu não sou masoquista, estou curando meu autismo. Então, também fatores ambientais são exposições a agentes químicos, infecções maternas, baixo peso ao nascer também. Então, aí começa uma treta muito grande, porque a gente tem muitos estudos que dão causas externas, mas é o que a Juliana falou. Na hora que você vai ver o método do estudo, o controle dele não foi muito bom. Então, uma coisa que causa muita treta ali na ciência do autismo é agrotóxico. Porque muita gente bate na tecla de que não, agrotóxico causa TEA. E não causa TEA. Agrotóxico tem uma correlação, e aí a gente tem que lembrar sempre que na ciência correlação não é igual a causalidade. Tem uma correlação entre pessoas, famílias que consomem mais alimentos com agrotóxicos e crianças que têm qualquer transtorno do neurodesenvolvimento. TDAH, TEA, dislexia, deficiência intelectual, enfim, qualquer coisa dessas. Então tem uma correlação. Eu não sei se causa, esse tipo de evidência ainda não existe. Mesma coisa com obesidade materna, por exemplo, que falam que a obesidade materna tem uma correlação. Correlação, não quer dizer que causa. Então a gente tem que tomar cuidado com esses estudos, porque tem muita coisa levantada aí como fator ambiental, mas são fatores ambientais que podem ou não estar relacionados com qualquer coisa, né? Se a gente for pegar correlação pura, tem uma correlação entre quem tem carro vermelho e morre de atropelamento. E não quer dizer nada. Quer dizer que se eu tenho um carro vermelho eu vou ser atropelado? Não. Mortes no mar e sorvete de limão. Exato. Então, tipo, correlação você consegue traçar com quase qualquer coisa. A ideia aí é justamente que não é só porque eu fiz um estudo que correlaciona uma variável com outra, uma coisa causa a outra, né? Então, tem os fatores ambientais que eu acho que são principais ali, alguns medicamentos durante a gravidez, então alguns antidepressivos, anticonvulsivantes e alguns estabilizadores de humor, lítio principalmente, durante a gravidez. Então tem um cuidado que tem que ser tomado quando uma mãe que faz tratamento com esses medicamentos engravida, de corrigir a medicação e fazer justamente esse balanço, né, de risco, porque às vezes tem casos muito graves de transtorno afetivo bipolar, por exemplo, que se você muda o medicamento, ela não responde mais, e aí como é que você tem que fazer essa pilotagem? Risk assessment. Exato, você vai correr o risco. Porque fatores ambientais, eles complementam o fator genético. Se a criança não tem o fator genético, o fator ambiental não vai causar TEA. Mas se a criança tem o fator genético, se a família tem o fator genético, o fator ambiental pode aumentar a chance disso se expressar. Então tem que ter esse manejo de risco aí. Mas é medicamentos na gravidez. O que é mais de fator de ambiental que você lembra, Fer? Acho que só isso. O que eu lembro, né? Eu só acho que não preciso, sei lá, se fala dos idiopáticos, síndrome regressivo. Eu só, muito... são os tipos ali, mas... Acho que a principal diferença é que tem o TEA-TEA, que seria o idiopático, né? Que é quando ele só tem a apresentação do transtorno do espectro do autismo.
O sindrômico é quando ele tem, normalmente, uma doença genética associada, e aí uma das comorbidades é o TEA. Aí você pode chamar de sindrômico porque ele se apresenta junto de um grupo de sintomas. E o regressivo... Ele tem desenvolvimento esperado, mas a partir dos 2 anos ele vai perdendo. Esse, pra mim, é o mais desesperador. Nossa. E é o que acontece muito com o paciente com síndrome de Rett, né? Porque síndrome de Rett é a mesma merda. Ele começa super bem até os 2, 3 anos, aí começa a ter perda, só que síndrome de Rett tem perda motora, né? Então começa a ter dificuldade de movimentação, tem que mudar de cadeira de roda. É destruidor. Bem, vocês chegaram a trazer questão de prevalência? Então, não. E eu acho que isso é alguma coisa legal, porque o que a gente... Porque eu descansei. Porque a gente tá vendo um aumento da prevalência, um aumento do diagnóstico, e isso, inclusive, tem sido debate para alguns filósofos um pouco acéfalos, não é mesmo? Porque tinha um mito aí... Eu posso falar, então, a prevalência? Pode. Atual. 1% da população. 1%. É que, por exemplo, a prevalência dobrou de 2000 a 2012. Então, de 2000 a 2002 e de 2010 a 2012, a gente teve dobrou a prevalência nos Estados Unidos, por exemplo. E aí essa onda de aumentar a prevalência também tá vindo aqui pro Brasil. Onda. Mas aí que tá, vamos explicar por quê? Por que tá aumentando a prevalência? Assim... Explica aí. Magicamente. Primeiro de tudo, a gente teve... dando vacina. A gente tem uma questão... do Covid. Não faz sentido, né? A gente tem uma questão importante de os critérios diagnósticos. Então, antes a gente tinha uma expressão dos critérios diferentes. Então, quando a gente pensava em o que entra, o que não entra, como autismo, a gente tinha um jeito, e agora a gente tem outro. Porque antes era TID até, né? Não era TEA, era transtorno invasivo do desenvolvimento. Isso. O DSM-3, acho. Exato. Então, assim, a gente teve uma alteração dos critérios diagnósticos, e isso naturalmente vai aumentar a prevalência. Porque mais gente vai entrar aqui. Então isso é um ponto importante. Outro ponto importante, a gente tem avaliado mais, né? Então a gente tem prestado mais atenção e tem realizado mais avaliações nesse sentido, em busca do que está acontecendo. E isso vai aumentar a notificação de prevalência, entende? O que mais que a gente pode colocar como... Eu acho que o transtorno está ficando mais conhecido popularmente, né? Cada vez mais e mais pessoas, principalmente professores da rede pública, estão se especializando nisso, estão aprendendo sobre TEA nos cursos de graduação em pedagogia. Então, isso está ficando mais difundido a ponto que mais e mais pessoas conseguem identificar os padrões de comportamento. Tudo bem que às vezes acontece isso que a gente está falando, de levantar suspeita quando não cabe, mas é melhor pecar pelo excesso de vir gente que com suspeita de TEA que não é TEA do que gente que é TEA, não for identificado e ficar sofrendo o resto da vida. E é aquilo, se a gente aumenta o diagnóstico, né, a quantidade de pessoas diagnosticadas, não necessariamente porque está nascendo mais autista do nada, mas é porque antigamente a gente ignorava muito mais, né? A gente não tinha de fato a prevalência real. E outra coisa que está acontecendo é... Antes a gente tinha uma proporção masculina e feminina muito bizarra, né? Antes... Eu vi você colando minhas anotações aqui, tá? Não, eu colei pra lembrar. Eu colei pra lembrar, justamente porque no passado, antes, essa prevalência já é nova. Nada, tá tudo na minha cabeça. Essa prevalência já é nova. Copião. Porque antes, lá pros anos de 2010, por aí, a prevalência... De 4 para 1. Era de 5 para 1. 5. Aí diminuiu pra 4 para 1. Agora a gente tá em 4 para 3. Então tá equiparando, antes, e quando eu falo 4 para 1, 4 para 3, é de que antes era 5 meninos, a cada 5 meninos você encontrava uma menina autista. Aí mudou para 4 meninos você encontrava uma menina autista. Agora para cada 4 meninos você está encontrando 3 meninas autistas. E o que mudou aí? Então, mudou principalmente que as pesquisas elas entenderam melhor o padrão de diagnóstico feminino, porque como a Juliana sempre traz, muitas vezes alguns sintomas do TEA se apresentam de forma diferente nas duas populações. E com as meninas ainda tinha um outro problema, que tinha assim, um mito muito grande de que o TEA em mulheres era sempre leve. Ou normalmente era mais leve do que em homens. Então não se investigava tanto porque se pressupunha que a maioria das vezes ia passar batido, ia passar despercebido. E eu não culpo muito esse mito, quem espalhava esse mito, porque tem uma basezinha genética aí da coisa, né? Os maiores
genes de neurodesenvolvimento estão no cromossomo X. Então, a extrapolação aí era de que os homens têm só um cromossomo X, então se eles têm um problema do neurodesenvolvimento, eles não compensam com o outro cromossomo, porque o outro é Y. As mulheres conseguiriam compensar se só um cromossomo está afetado. Tanto que só as mulheres conseguem nascer e viver e existir com o cromossomo X. Exato. Né? Sem nenhum segundo. Exato. Porque os principais genes do neurodesenvolvimento são no cromossomo X. Então tem uma basezinha aí, mais ou menos. Mas, com os estudos epidemiológicos, a gente está percebendo que não é bem assim. A apresentação sintomatológica é diferente. Normalmente, as meninas não têm tanto comportamento disruptivo quanto os meninos. Mas a apresentação de dificuldade de socialização, atraso, tudo isso daí ainda está lá. Então, o critério diagnóstico, por ter sido alterado, abrange mais gente e aí permite que a gente consiga inserir mais pessoas no espectro. Então, eu falo pela minha prática mesmo, de que é muito diferente quando você pega uma menina com TEA, porque normalmente o menino tá sempre tomando risperidona, porque ele sempre precisa de descontrole comportamental, tem comportamento agressivo, se frustra, começa a quebrar tudo. E a menina não, mas ela tem todos os outros prejuízos. Ela ainda tem retraimento afetivo, ela não se interage direito, quando ela não fica totalmente isolada, sem interação social nenhuma. Então, ela tem uma apresentação sintomatológica diferente. Se você não tem um critério diagnóstico muito abrangente ou uma investigação muito boa, você não pega, mas tá acontecendo. E essa prevalência realmente está aumentando pro lado das meninas, ao ponto que, assim, 4-3 para mim é igual, basicamente. Você está com uma pessoa de diferença, então a prevalência já tá num ponto que seria a mesma entre meninos e meninas. Isso, mas aí a gente também tem uma heterogeneidade do diagnóstico, assim, a não uniformização do diagnóstico além de masculino e feminino, mas de etnicamente também. Uhum. Né? E isso vai refletir uma diferença, não necessariamente um preconceito, mas a gente vai mostrar uma diferença de como que a gente olha as populações. Então, assim, a gente vai ter um diagnóstico, por exemplo, maior em crianças brancas do que crianças negras. A gente está falando dos Estados Unidos e no Brasil isso também se reflete. E é porque o negro não tem? Então, tem um dado até... Eu teria um dado mais interessante que isso até. Porque os estudos epidemiológicos falam que a maior parte dos autistas são de famílias de alta renda. E é um dado muito bizarro, porque não é que não tem autista de baixa renda, mas a investigação e o tratamento, etc, é muito caro. Então, quem tem condição de entrar no sistema de saúde, fazer a avaliação, fechar o diagnóstico, blá, 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 normalmente são as pessoas de alta renda, né? E aí é muito estranho isso, porque é a mesma coisa com a população branca e negra. Pensa qual que é a maioria da população de alta renda, entende? Com alta escolaridade e tudo isso daí. Então, tem esse desvio aí que é muito marcado pelas características de desigualdade social. Não é meio que uma característica do transtorno. Mas polui, querendo ou não, todos os estudos, né? E o que a gente poderia falar para os papais de primeira viagem que estão agora temendo ter filhos, talvez? Para identificar... Não tenham, não vale a pena não. É muito caro ter filho hoje em dia, gente. Não façam isso com vocês mesmos. Para ficar atento a possíveis sinais de alerta que... Olha, TEA tem tanta pesquisa na área que eu acho que é um dos transtornos que você consegue já levantar um alerta com 2 anos de idade. Antes até. Se você, por exemplo, aplicar a Bailey... Exato. Então, o ideal ali é... O primeiro fator de risco. Tem outro autista na família? Se tem outro autista na família... Exato. A partir do nascimento já é recomendado ir atrás de um neuropsicólogo, fazer uma investigação, fazer um acompanhamento mais pertinho do desenvolvimento, acompanhamento com o neuropediatra, ficar de olho para isso. Sinais que dá para você observar no bebê que já levantariam... um alerta. Atenção compartilhada. Exato, bebê pouco responsivo, né? Então, normalmente, quando você vai buscar, os bebês eles têm uma reação muito interessante que eles conseguem diferenciar o rosto da mãe de todos os outros rostos. Então, normalmente, quando você levanta o bebê e coloca ele próximo do rosto da mãe, ele tem uma resposta facial, né? Ele dá um sorrisinho, ele se anima. Ele tenta interagir. Exato. Bebê com suspeita de TEA, não. Contato visual durante a amamentação. Então, os bebês com TEA costumam não fazer contato visual durante a amamentação. Chorar demais também é um sinal de alerta, aí, normalmente sem motivo. Então, às vezes, alimentou, tá trocado, não tá com cólica, não tá com nada disso, tá chorando muito, e muito intensamente. Uma dificuldade com essa criança de se acalmar, e também pode ser um sinal de risco.
Mas o principal é fazer esse acompanhamento com os profissionais, ter essas avaliações do desenvolvimento neuropsicomotor, principalmente, que é o primeiro marcador. Então, em termos de instrumento aqui, o principal seria a Bayley mesmo. Tem o MCHAT também, que é uma escala de rastreio para bebês com TEA. E ficar com esse acompanhamento... Nossa, eu cuspi bonitamente agora. Sim. Ficar com esse acompanhamento bem próximo dos profissionais de saúde. Mas assim, isso se você tem uma pessoa na família com TEA. Se você não tem, não invalida nada disso, se você ainda quiser, mas é um investimento muito grande e assim... Mas mesmo que você não tenha alguém na família, ficar prestando atenção nessa questão da atenção compartilhada, sim. Da responsividade emocional. Eu só diria que, tipo, se não tem ninguém na família com TEA, eu não recomendaria fazer, sei lá, uma neuropsicológica logo no recém-nascido. Exato. Porque não tem motivo, você vai gastar uma grana preta pra fazer um negócio que a pessoa pode virar pra você e falar, tá tudo normal, ou mesmo que tenha um atraso, pode ser um atraso que não caracterize TEA. Então, observa o comportamento da criança, faz sempre acompanhamento com o neuropediatra, e pelo amor de Deus, procure um neuropediatra bom, porque esse é um dos principais fatores, assim, nessa primeira idade. Quem levanta o alerta normalmente é ou o pediatra, o médico ou a mãe, que tem uma mínima instrução e consegue reconhecer algum sinal de alerta. Tipo, a gente não atende bebê, no máximo a gente avalia. Então... Bebezinho deitado, fale mais sobre seus primeiros. Fale mais sobre isso. E aí, além disso, além de bebê, assim, na primeira infância, coisas interessantes para você ficar de olho, né, sinais de alerta, é a forma como aquela criança brinca. Então, se, por exemplo, aquela criança ela faz uso dos brinquedos de uma maneira adequada. Então, quando ela começa a fazer aquele jogo de... tá brincando de telefone. Então, ela tá fingindo que aquilo é um telefone. Ela tá falando alô, alô, alô. Ela tem ali um jogo que a gente chama de jogo simbólico. Então, ela consegue ter essa capacidade de abstração. E isso é um fator positivo. Então, se você vê que aquela criança, ela sempre tem que brincar com as coisas de maneira muito concreta, enquanto os outros amiguinhos da mesma idade já estão brincando com outras coisas, e ela se mantém naquilo. Pô, tá tendo uma discrepância. Normalmente eles brincam enfileirando as coisas, organizando. Então, é bizarro que se dá, sei lá, um joguinho de lápis, ele organiza por tamanho. E aí você mexe num lápis, ele fica bravo. Então, é isso, é um jogo... A gente chama de brincadeira estereotipada, né? Que não tem função aquilo. Ele tá organizando por organizar, mas ele não tem um jogo lúdico, não tem uma simbologia ali, não tem nada. É só organizar os lápis. De novo, não é porque você, quando criança, gostava de organizar as coisas que necessariamente você tem autismo. Isso é uma característica de brincadeira para ficar atento só. Uma coisa que o autista adora, por exemplo, é que você pega um carrinho e eles ficam girando a roda, sabe? Prestando atenção. Tem uma fixação pelo movimento circular. Até uma das estereotipias, inclusive, é rodar no próprio eixo. Exato. Então, de novo, como é o uso do brinquedo de uma maneira não convencional. Então, o carrinho, você espera o quê? Que a criança, ela até brinque um pouco ali, veja a forma, mas que em determinada idade ela brinque de carrinho. Se ele fica só girando a roda, girando a roda, girando a roda, é um comportamento não esperado para aquela idade com aquele brinquedo. Então, assim, isso é uma coisa muito legal para os pais. Observa e brinca com a tua criança. Eu acho que fatores de risco, primeira coisa que você tem que fazer é senta para brincar com a tua criança. Vê como é que ela tá brincando. Veja ela brincando na escola com os amiguinhos dela. Ela brinca parecido? Ela brinca do mesmo jeito? Ela se isola? Ela consegue interagir? Parece que ela tá brincando de algo que era de muito tempo atrás e as outras crianças já estão brincando de outras coisas. Parece que ela tá atrasada na brincadeira. Isso tudo são sinais de alerta muito importantes, não só para o autismo, mas para alguma coisa tá acontecendo com aquela criança. Pode estar acontecendo com aquela criança. Outra coisa, outro sinal que é muito comum é a criança não responder quando é chamada, né? Então, às vezes, ela fica tá lá fazendo as coisas dela e você chama pelo nome, você fala alto, grita, ela não presta atenção, não reage a barulhos do ambiente também. Só que essa é delicada porque pode ter hipersensibilidade sensorial e aí o barulho vai incomodar mesmo. Mas, normalmente, o principal é o nome, né? As crianças costumam não responder pelo nome, que pode ser um indicativo de TEA, mas é uma coisa que, normalmente, a gente recomenda quando chega com essa queixa específica de fazer uma avaliação fonoaudiológica, porque tem um exame, né, que é o PAC, que é a alteração do processamento auditivo central, porque existem outros transtornos que podem ser mais relacionados a justamente uma deficiência auditiva, né, uma questão de processamento do som, e não necessariamente de não responder socialmente a um chamado, enfim. E às vezes nem é um transtorno.
É só que a criança não tá ouvindo e ela precisa tratar isso. É um distúrbio auditivo, né? Não seria um transtorno do neurodesenvolvimento, mas ainda é uma condição. Então, às vezes ela pode ser simplesmente ter uma deficiência auditiva de fato e surda, ou ela pode ter uma alteração do processamento auditivo, que ela ouve, mas ela não compreende o que ela tá ouvindo, né? E aí não responde, enfim. Eu acho sensacional, porque quando eu faço a avaliação multidisciplinar, interdisciplinar, é maravilhoso quando eu tô com a fono, porque isso já aconteceu 2 vezes comigo, e eu nem tava preparado pra segunda. Você tá lá, né, brincando com a criança, avaliando num momento lúdico, do nada a fono levanta, né, finge que não quer nada, vai atrás da criança e faz um barulho muito alto, pá, pra ver se a criança assusta. E uma criança só, tipo, nada, nem tchum. Aí a gente, olha só, que coisa, não é mesmo? A gente precisa investigar. Então isso é algo... E é bom citar o PAC, porque muitas vezes a criança faz audiometria, e aí ela passa na audiometria, mas por quê? Porque ela tá ouvindo, né? E o barulho da audiometria não tem função, é só um apitinho. Então, você tá ouvindo apito desse lado, você tá ouvindo apito desse lado, você tá ouvindo aqui a altura. Bom, beleza, eu tô ouvindo. Mas na hora que você começa a falar com a criança, dar instrução pra criança, começa a dar alguma coisa mais complexa, ela não entende, é demanda. Uma coisa é receber a informação, outra é processar a informação. Exato, que além do PAC tem um outro exame que é o BERA também, né? Que é o de potencial evocado auditivo, um negócio assim. E que também vai fazer a mesma avaliação, né? Do quanto a resposta auditiva está sendo significativa no processamento cerebral daquele som. Querem mais uma? Deixa eu pensar em mais uma. Não precisa? Não, tá bom. E tem cura? Tem, dá pra curar? Tem cura. Se você nascer de novo, curou. Então, não. Ou não. Ou não. Então, eu vou falar o que o professor que me ensinou falava, né? De que se você curou o autismo, é porque não era autismo. Porque não tem cura. E não tem cura por quê? A gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o problema disso é a mesma coisa do TDAH. É uma coisa que vai alterar para sempre a forma como o seu cérebro funciona. Tem neuroplasticidade? Tem. Você consegue compensar algumas dificuldades? Sim. Mas a sua programação genética para a forma como o seu cérebro foi feito é aquela. E para algumas áreas ela é disfuncional. Então não dá para eu refazer a minha conectividade cerebral. A gente ainda não chegou nessa tecnologia. Se a gente chegar, talvez seja possível. Mas até o momento não é. Então, quando falam, o que às vezes falam, curou, é porque tinha um atraso no desenvolvimento, tinha uma dificuldade XYZ, passou por intervenção, ou simplesmente se desenvolveu, passou o tempo e compensou. Então, pode acontecer isso? Sim, você pode ter uma dificuldade específica no desenvolvimento que normalmente se compensa sozinha com a idade. Ou você passa por uma pequena intervenção XYZ, né, fonoterapia, qualquer psicomotricista, TO, enfim, e compensa. Mas por quê? Porque essa dificuldade, esse atraso, era isolado e não configurava um transtorno do espectro autista. Inclusive, a maior diretriz, nesse caso, de crianças muito jovens com possibilidade de autismo... é a intervenção precoce. É a intervenção precoce. Então, você avaliou. Nossa, tá batendo quase todos os critérios. Carinha de autismo. Vai pra intervenção. Exato. Porque mesmo se não tiver o diagnóstico, ele tem a dificuldade. Exatamente. Então, trabalha a dificuldade. Porque aqui a gente faz mais ou menos parecido com o transtorno de aprendizagem, né? Tem casos que são muito característicos e que assim que você identifica os sintomas, você já consegue fechar o diagnóstico. Mas tem casos que não, principalmente os de grau leve, né? Normalmente na primeira infância, depois dos 3 anos, você já começa a identificar certas dificuldades, mas elas ainda não são tão intensas ou tão fortes a ponto de configurar, de fechar os critérios diagnósticos. Então, ele tem uma dificuldade de comunicação, mas ele não está tão atrasado em relação à idade. Ele tem uma dificuldade de socialização, mas a gente passou por um ano de pandemia, ele ficou em isolamento social. Então, tudo isso daí está presente. Mas tem outras coisas que explicariam essas dificuldades que não o TEA. Então, o que eu faço? Eu ponho ele na intervenção. Se ele responder, compensar e desenvolver, acabou, não é TEA. Se ele ainda assim tiver as dificuldades pós-intervenção, aí faz sentido ser alguma coisa do desenvolvimento, porque é assim que ele está crescendo, é assim que ele está se desenvolvendo. A gente falou de tudo. Acho que sim, acho que já tá um episódio bom tamanho. Já dá pra ser cartilha do SUS esse episódio. Então, fechou. Então, vocês ficaram com alguma dúvida? Deixe no comentário. Se discordam de alguma coisa, deixe no comentário. Se você acha que você trata autismo enfiando água sanitária no ânus, morre.
E... Mentira, vai estudar. E vacinas não causam autismo. Não causam Vacinas autismo, não causam autismo, pelo amor de Deus. Então, dê um joinha, coloca no bingolinho no YouTube lá, o sininho. Bingolinho no YouTube. Assedia o YouTube. Sino. No. Curte aí, quem tá no Spotify dá 5 estrelas ou nada. E Dá 5 estrelas ou não pense em estrelas. não pense em estrelas. E até a próxima. Tchau, pessoal.